Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, 1º de agosto. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados com os bebês. Isso mesmo. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar omelete de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet, vagas de emprego disponíveis para hoje, tem a enquete do dia onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E a chegada de um filho é cercada de roupinhas, berço e expectativas. Os pais, principalmente os de primeira viagem, eles ainda engatinham nos cuidados com o bebê recém-nascido e costumam também recorrer a ajudas. Nessas horas e muitas outras horas também, as avós são importantíssimas, pois além de demonstrar mais habilidade com o recém-nascido, elas conseguem acalmar a mãe quando ela está ali à beira de um ataque de pânico. Ao nascer, o bebê ele abandona o conforto do útero e entra no mundo completamente novo. Os primeiros dias em conjunto são de descoberta. Tudo é novo e a intimidade, a ligação emocional e segurança partilhadas ajudam o bebê a adaptar-se à vida fora do útero, adquirir também hábitos de vida e definir sua personalidade. Com calma, sem angústias e com tempo, todos vão adquirindo experiência e aprendem a reconhecer comportamentos, necessidades e também a usufruir do bebê enquanto cuidam dele. E para nos ajudar com dicas e orientações sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Niedjon de Carvalho, ele que é pediatra e professor de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Rosângela Queiroz. Doutora Rosângela Queiroz, ela que é pneumologista, pediátrica e também alergologista. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os nossos convidados de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jedson Pontes. Confira! É sempre uma festa quando se descobre a chegada de um bebê. São 9 meses de espera e os cuidados começam nos primeiros meses. Luana está com 8 meses de gestação. Ela está esperando Gabriel Vinícius e não deixa de comparecer ao pré-natal para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Outra coisa que ela não deixa de fazer é conversar com a criança. Começa esses 4, 5 meses, aí você vai conversando, né? Assim, conversando, alisando a barriguinha, aí você já sente, agora no final mesmo é que sente mais. Isso é importante que a gestante ela, e a família, no caso o pai e todo o contexto familiar, já comece a conversar com a criança, entender que esse bebê vem e comece já a esclarecer as dúvidas no pré-natal. Já a Alessandra nasceu há 9 dias e é bem calminha, mas a mãe fica de perto e com os olhos bem atentos. E à noite é que ela acorda com frequência e a fome dela aumenta. O nascimento é uma transformação para a criança, porque ele sai do ambiente intrauterino para extrauterino. E essa transformação, ela é às vezes abrupta, porque o bebê sai do escuro para o claro. Comia pela placenta, tem que mamar. A hora do soninho também merece uma atenção especial. É que o bebê não pode ser colocado de qualquer jeito. Existe uma posição certa para que ele possa ter um sono tranquilo. Os estudos mostram que o bebê que dorme de barriguinha para baixo tem maior risco de morte súbita. Então a orientação é o bebê dormir de barriguinha para cima e não se preocupe com a cabeça do bebê, porque a cabeça do bebê fica lateralizada sempre. Os pais também devem ficar atentos a outros cuidados, como a hora do banho. A água deve estar sempre morna. A vacinação não pode ser esquecida, assim como os testes do pezinho, orelhinha, olhinho e coraçãozinho. E o principal para o desenvolvimento da criança é o amor. É a coisa mais linda do mundo. Mesmo tendo 2 filhos, mas acho que é como se fosse passar tudo de novo. O amor não tem nem como explicar.
Pois bem, que fase especial da vida, né? Mas requer muitos cuidados, muita atenção. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais dicas e também orientações com os nossos convidados de hoje. Mas agora vamos abrir o espaço do programa para que você venha interagir com a gente. Você pode participar aqui do programa Assunto do Dia. Não sabe ainda como participar? Vou te explicar a partir de agora. Você pode responder a nossa enquete que a gente vai lançar a partir deste momento. Vamos conferir a pergunta que temos a fazer a você que está em casa. Você pode responder essa pergunta e interagir com a gente. Olha só, queremos saber se você considera importante o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida do bebê. Você acredita que é importante? Liga pra gente, 3424-1977, a nossa linha interativa está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje. Também você mandar alguma dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. Nosso canal lá na internet é no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage lá na internet. Você pode acessar, responder a enquete, deixar também algum depoimento sobre essa fase da vida, né? Da chegada de um ente querido, de um novo membro da família. Você também pode mandar alguma dúvida. Participa também através do nosso WhatsApp. O nosso número super simples, 994181206. É o nosso WhatsApp, 994181206. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E agora vamos falar um pouco sobre a amamentação, que de tão importante ela tem até semana especial no calendário. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, promove do dia 1 ao dia 7 de agosto, né? Essa semana agora, a Semana Mundial da Amamentação. Lembrando o quanto o leite materno ele pode fazer a diferença na vida da criança, estimulando também as mães a praticarem esse gesto de amor e também esclarecendo as principais dúvidas sobre o tema. Você sabe o que o seu bebê ganha cada vez que ele mama? Sabe, não sabe? Se não sabe, preste atenção que vamos responder a esse questionamento e muitos outros no decorrer do nosso programa. Mas agora eu queria dar boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Rosângela Queiroz, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Também queria dar as boas-vindas ao doutor Niedjon de Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, foi um prazer. A gente mostrou, né, na reportagem alguns cuidados gerais com o bebê, mostrou ali a participação do pai nessa questão do pré-natal, no acompanhamento do nascimento da criança e pós-nascimento também é muito importante que a família esteja ali unida para que todos saiam ganhando nesse processo todo. Quando a gente fala da importância do pré-natal, porque o pré-natal ele evita o quê, por exemplo? Por que é tão importante a gente já atentar nesse momento da vida? Sabe que vai ter o bebê, então já começa a se preocupar com o pré-natal, porque vai conseguir evitar o quê, por exemplo, doutor? O pré-natal é um momento de muita expectativa por parte do pai e por parte da mãe também. E muitas vezes, principalmente a mãe que é de primeira viagem, ela não sabe ainda como lidar, vai aprender, vai ser uma transformação total na vida dela. Ela vai passar de um momento da vida que não tinha um filho para ter que ter um bebê e toda a sua vida vai mudar. Então vai ter que aprender como cuidar do seu bebê, tem que prevenção de doenças que pode acontecer, tem que ser bem orientada, inclusive tendo uma consulta com o pediatra no próprio pré-natal, não apenas com o obstetra. Esse é o ideal. Quando não é mãe de primeira viagem, já tem o primeiro filho, muitas coisas também podem surgir como novidade, doutora? Algumas doenças respiratórias também, algumas doenças ali no pulmão, podem aparecer como novidade para essa mamãe? Podem sim. E aí está a importância, né, da consulta com o pediatra, né, para tirar as dúvidas, né? E assim, as dúvidas surgem no dia a dia, né? Então, mesmo a mãe que já tem um filho anterior, mas um filho é diferente do outro filho, né? Então, as dúvidas surgem e aí é importante esse acompanhamento mensal nos primeiros 6 meses de vida, né, com o pediatra para acompanhar, tirar as dúvidas, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da criança, né? Quais as principais dúvidas, né? As dúvidas básicas assim de uma família que vai ter o bebê ali pela primeira vez? Tem muitas dúvidas. Quais as primeiras que chegam assim no consultório, doutor? Tem muitas. Sono, alimentação,
desenvolvimento, muita mãe se preocupa se o bebê está desenvolvendo bem, se não está, se está dormindo, se não está dormindo bem, a hora que tem que amamentar, cólicas principalmente. E são dúvidas que cada semana é uma descoberta diferente. E o bebê com uma semana de vida já está bem diferente daquele bebê que acabou de nascer. Os cuidados vão sempre aparecendo, as dúvidas vão sempre surgindo. E nesse período mais frio, né? Aqui no Recife agora a gente está tendo até um frio bom, né? Nesse período é preciso ter um cuidado ainda mais redobrado com as crianças? É preciso ficar atento ao quê, doutora? Nesse período de inverno, né, de chuvoso, né, nós temos uma queda da temperatura, né? Então, e uma maior incidência das doenças respiratórias, né? Então, assim, é extremamente importante que a família tome alguns cuidados adicionais, né? Tanto assim, na parte de vestimenta, de roupas, a criança, o bebê, ele perde calor principalmente pelas extremidades. Então, mãos, pés, cabeça, né, devem estar mais agasalhados. Então, com a criança, o bebezinho, com luvinha, com meinha, com gorro até, né, mas de preferência em tecido de algodão, né, porque a lã, ela pode causar alergia, né, na pele, não é um tecido adequado para ser usado no bebê. E, assim, as roupas, elas devem ser vestidas em camadas, né? Então, assim, à medida que está mais frio, se coloca mais uma camada de roupa. A criança está irritada, porque a criança, às vezes a família exagera tanto que a criança fica com calor, apesar do frio, né? Então, tem que estar atento para os sinais de irritabilidade, né, de desconforto, que pode ser realmente que a criança esteja tão agasalhada que esteja com calor, né? Às vezes a criança faz até uma hipertermia, a família se assusta, ela estava com febre, estava com 37 mesmo, mas estava tão agasalhada que o calor, a temperatura aumentada veio por esse aquecimento em excesso. E é muito comum, doutora, também o resfriado, a gripe, problemas respiratórios. Mesmo que recém-nascidos e ali com um pouco mais de... Recém-nascido a gente considera até quantos meses? Até 28 dias. 28 dias, não chega nem a um mês, né? Não é um mês comum. completo. É por conta da imunidade também? Está relacionado à imunidade dessa criança? Então, assim, os extremos de idade, né, as crianças, principalmente nos primeiros meses de vida, e os idosos, né, tendem a ter com mais frequência as doenças respiratórias, né, por causa da imunidade mesmo, o sistema imunológico na criança que não está completamente desenvolvido, né? Então, nessa fase, realmente, assim, nos primeiros meses de vida, os pais devem evitar levar as crianças a sair para lugares onde existem aglomerados, né? Então, os passeios devem ser mais passeios ao ar livre, para evitar realmente o contato com muitas pessoas, que ali podem ter pessoas tossindo, resfriadas, gripadas, e aí a criança foi passear e voltou doente, né? A gente falou também, né, hoje é o Dia Mundial do Aleitamento Materno, a gente falou que de hoje até o próximo dia 7, né, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde também, eles promovem essa questão da conscientização, da importância da amamentação. A pergunta da nossa enquete também, se as pessoas acham importante, né, essa amamentação, que ela seja exclusiva nos primeiros meses de vida desse bebê. Vamos responder já para quem está em casa qual a importância da amamentação. A gente sabe que é importante porque a Organização Mundial da Saúde ela estabelece uma semana só dedicada a atividades voltadas à amamentação, a esse tema, né, doutor? Por que é tão importante? E deve ser feito a partir de quando? Quando o bebê está na maternidade já deve ser estimulada essa amamentação? Desde que o bebê nasce, já na sala de parto, já deve ser estimulado você colocar no seio materno e começar a primeira amamentação dele. Porque depois que o bebê nasce, ele passa por um tempinho que vai dormir um pouquinho para descansar daquele nascimento. E o leite materno é tão especial de cada mulher que ele tem substâncias, a concentração dele de substâncias varia de mulher para mulher. Se eu pegar um bebê com 1 mês de idade e ver a mãe dele e vou analisar esse leite materno, vai ser diferente do leite materno já, a constituição, as concentrações de uma mãe da mesma idade, porque a natureza é tão especial que vai ser diferente para um. E como já foi dito aqui, o recém-nascido principalmente, ele não tem defesas do corpo muito bem desenvolvidas. É um ser que está em desenvolvimento e que vai demorar alguns meses ainda para amadurecer.
E o leite materno vai passar todos os anticorpos, defesas que você vai passar para ele. Uma mãe que não amamenta vai dar a fórmula infantil para o seu bebê, mas não está dando anticorpos, não está dando defesas para ele. Corre o risco também no futuro, obesidade, hipertensão. A gente vai prevenir isso no adulto desde quando nasce, com toda a alimentação que você vai fazer, principalmente o leite materno. E logo o primeiro, né, que vai saindo, né? Como é que se chama, doutor? Colostro, né? É muito importante também. Exato. É uma cor diferenciada para que a mamãe de primeira viagem não se assuste. Exato. Porque existe, né, essa primeira fase, né? Primeiro leite que sai, é muito importante, é muito rico, né, doutora? Exatamente. A gente pode considerar até o colostro a primeira vacina para o bebê, né? Porque então, assim, é muito importante, né, nas defesas, né, do bebê naquele primeiro momento, né? E o colostro é um leite assim que você vê que é mais amarelado, né, em menor quantidade. Então tem mãe que se assusta, mas eu não tenho leite. Mas é porque o leite, o colostro realmente ele é em menor quantidade, mas é uma quantidade ideal, adequada para o bebê naqueles primeiros 2, 3 dias de vida. E todo leite da criança que recebe da mãe é especial, não existe leite fraco. A mãe fala, meu leite está muito fraquinho, está muito ralo, não existe. E o primeiro leite que sai o colostro é realmente essa consistência um pouco diferente. Você não vai ver como aquele leite denso formado, esse leite denso que a gente chama de apojadura, que é quando começa a lactação, o processo maior, vai vir só depois do 3º, 4º ou 5º dia de vida. Então tem que ter paciência, porque às vezes a mãe acha que o leite está fraco, vai colocar logo a fórmula infantil. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com os bebês. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a informação é do site do Dr. Drauzio Varela. Cuidados com os bebês nos primeiros meses de vida. Muitas são as dúvidas e inseguranças dos pais durante os primeiros meses de vida de um filho recém-nascido. A mãe, muitas vezes de primeira viagem, tem inúmeras perguntas sobre cuidados básicos com o filho e aí vem os questionamentos sobre qual a posição que o bebê deve dormir ou se o choro é de fome ou algum tipo de cólica. O pediatra Paulo Bocha esclareceu algumas dessas dúvidas, que é muito comum nesta fase. Segundo ele, o bebê deve dormir sempre de barriga para cima, pelo menos até o 5º mês de vida. Já no berço, é necessário ter alguns cuidados com travesseiros, bichinhos de pelúcia e outros objetos de decoração que podem sufocar a criança. E falando sobre amamentação, muitas mães se perguntam se o bebê precisa tomar água no momento em que estiver sendo amamentado. O médico esclareceu que o recém-nascido em aleitamento materno exclusivo não precisa de água ou outro líquido, mesmo nos intervalos, já que o leite materno supre todas as necessidades de líquido. E para tirar outras dúvidas sobre esse assunto, agora a gente vai para o estúdio com o Valdson Balbino. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigada por essas informações. É um tema cercado de dúvidas e muita gente, quando tem dúvidas a respeito deste tema, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. Mas na internet, preste atenção, encontramos sim muitas verdades sobre esses cuidados com os bebês, mas também tem muitos mitos e esses mitos eles podem atrapalhar aí o cuidado que você deve ter certo com o seu filho, né? A gente vai mostrar a partir de agora algumas informações e os nossos convidados vão dizer se é mito ou verdade, vão explicar o porquê desse mito ou dessa verdade. A gente tem aqui algumas informações que a gente vai repassar a partir de agora. Olha só, é mito ou é verdade que quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe ela vai produzir? Mito ou verdade? Sim, verdade. Quanto mais o bebê mama, mais aquele reflexo dele de sucção vai estimular a descida do leite materno. Então, sempre colocar no peito para mamar, para estimular. Mas no começo, às vezes, é meio complicado, né? Não é muito fácil, não. Às vezes, gera ali alguns ferimentos,
Algumas mães têm a resistência porque diz que dói. Será que dói mesmo, doutor? Sim. Dói. É importante orientar a mãe, porque a mãe às vezes tem aquela ilusão que amamentar vai ser como tem nas televisões, a mãe feliz, sem olheira, cabelo penteado. Primeira semana, principalmente, os primeiros 15 dias mais ou menos, dá trabalho. A mãe vai ter que reaprender a uma nova rotina. E se Então- doer, tem que continuar, tem que estimular, tem que se acostumar, né, doutora? É. E assim, dependendo da situação, tem que consultar o pediatra, né, para ver se existe alguma coisa a mais para se fazer, né, porque às vezes as fissuras atrapalham bastante, né, e existem alguns tratamentos que a gente pode fazer, assim, para ajudar a cicatrizar e a melhorar. Principalmente ver a pega do bebê. Como o bebê está segurando aquele seio. Isso. Se ele for de uma forma errada, vai machucar, vai ferir. Então, tá machucando muito, conversa com o pediatra. Vê se está tudo ok, se é realmente uma adaptação ou se você está fazendo alguma posição que está incomodando mais. Ok, vamos agora até a próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade que o bebê que dorme ali de barriga para cima, ele pode se engasgar enquanto dorme? Mito ou verdade? Quando o bebê é colocado de barriga para cima, o recém-nascido você vai perceber que ele não vai ficar com a cabecinha para cima. Ele vai lateralizar a sua cabecinha. Então, ele não tem o risco de se engasgar, porque se ele regurgitar, a babinha vai cair do lado, porque a cabecinha está lateralizada. Ok, vamos até a próxima informação. Mito ou verdade que a criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas? Mito ou verdade? Existe necessidade de seguir? Não existe assim um horário rígido, fixo. Então, deve ser de livre demanda, né, de acordo com a necessidade do bebê. Então, a mãe vai ter que observar e assim oferecer sempre que o bebê pedir, né, digamos assim. Só nos primeiros 28 dias de vida, né, que o bebê, no primeiro mês de vida, ele dorme muito. Então, a gente orienta que a mãe não deixe o bebê passar mais do que 3 horas e meia sem mamar, porque ele pode ter uma hipoglicemia, né, que pode trazer suas consequências, né. Então, assim, esse cuidado especial a gente tem com o recém-nascido. Mas com as criancinhas maiores, os bebezinhos maiores, a partir de 2 meses, então, se o bebê está dormindo, não precisa acordar. Então, é uma pergunta frequente da mãe: eu tenho que acordar ele para ele mamar? Não precisa, só no recém-nascido. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos outra informação. Mito ou verdade que a alimentação da mãe ela pode interferir ali nas cólicas do bebê? Mito ou verdade? Pode sim. Inclusive, é uma angústia da mãe essa cólica do bebê. A cólica do bebê, você vai ter bebezinho que não vai ter cólica nenhuma e bebê que vai se encher de cólica. Então, a alimentação da mãe pode interferir. Coca-Cola, refrigerante, bebidas gaseificadas, chocolate, tudo isso pode piorar, mas lembrando que não é uma regra. Cada bebê é um ser diferente entre eles e a mãe tem que ficar atenta para saber. Se ela comeu hoje e percebeu algo diferente e percebeu que o bebê começou a piorar das cólicas, pode ser que aquela comida que ela introduziu esteja piorando. Então, cada mãe tem que observar bem direitinho isso. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade, é preciso revezar ali os 2 seios para amamentar a criança? Existe essa necessidade mesmo? Existe. Então, assim, a mamada, ela deve começar numa mama e só deve mudar para outra mama quando aquela mama, a primeira mama foi esvaziada. Porque o leite anterior é diferente do leite do final da mamada, que a gente chama de leite posterior. O leite posterior é um leite mais rico em gordura, que vai engordar o bebê. Então, às vezes, o bebê não está ganhando peso de uma forma adequada, só porque a mãe coloca um pouco em uma mama e logo passa para outra. Então, ele só vai receber aquele leite anterior, que é mais rico em água, que é mais para passar a sede do bebê, mas ele não vai ganhar peso de forma adequada. Ok, vamos a outra informação. Mito ou verdade que o bebê ele precisa tomar água, né? Beber água, especialmente ali quando está com calor? Veja bem, Mito o ou bebê verdade? que mama não é para tomar água de jeito nenhum.
todas as mães, a maioria das mães, principalmente os avós, tios, fala, dá uma aguinha, dá um chazinho, tá muito quente hoje. E aí, mas o bebê só faz mamar, não precisa. A água vem todinha no leite materno, tá quente, coloca para mamar, oferece mais esse seio. Agora, um bebê que está em fórmula infantil, que não está mamando, esse sim, precisa complementar com água. Mas se for leitamento materno exclusivo, não precisa. Ok, vamos a outra informação. Mito ou verdade que algumas mães elas produzem um leite materno mais fraco? Isso é mito, né? Como já foi falado aqui, o leite materno, ele é adequado, né, nutricionalmente para aquele bebê. E como nosso colega já falou, né, o leite materno, de acordo com as características do bebê, ele também se modifica. Então, o leite de uma mãe, de um bebê prematuro, é diferente do leite de uma mãe de um bebê que nasceu a termo. Ótima explicação. Vamos agora ao próximo ponto. Outro tópico, mito ou verdade, que os recém-nascidos, eles sentem muito frio e devem estar sempre agasalhados? Será que é verdade? No nosso clima daqui, que é mais quente, né? A gente tem que estar em conta que o bebê não é só frio que ele sente, ele também sente calor. Ele é mais sensível, ele sente mais frio do que a gente, mas também sente mais calor do que a gente. Então tem que ter esse equilíbrio entre os dois. Você não vai poder agasalhar sempre o bebê, está fazendo calor, o bebê está com frio, vou encher ele de agasalhos. Não é desse jeito, ele sente mais calor também. E os extremos ali de temperatura são prejudiciais, esses extremos, né? Exato, são prejudiciais. E às vezes é muito comum a gente atender bebês assim, cheios de brotoejas. Então, o que é que está acontecendo? A mãe está agasalhando tanto que o bebê está trazendo como consequência a brotoeja e pode levar também a outras consequências, né? Uma perda excessiva de calor. É muito comum também, quando está mais frio, aumentar o número de casos de pneumonia, por exemplo? Isso aí, assim, o número de casos de doenças respiratórias, de um modo geral, resfriados, gripes, pneumonias, asma, né, a rinite alérgica, todas essas doenças, elas pioram no inverno. Ok. Outra explicação para essa informação que a gente vai ver a partir de agora. Vamos saber se a mamadeira e a chupeta, elas interferem no aleitamento? Muito. A mãe que vê o seu bebezinho mamando deve perceber que quando ele mama, ele coloca a linguinha para fora para poder pegar bem esse seio. Quando você coloca a chupeta na boquinha do bebê, a gente está empurrando a língua do bebê para dentro e vai estar estimulando ele a desaprender a mamar. Então vai atrapalhar bastante o aleitamento. Ok, vamos à próxima tela aqui. Outra informação, o bebê ele deve dormir de lado, né, para evitar o refluxo. É uma posição mais adequada colocar o bebê na posição de lado, assim, para evitar refluxo? Será que isso é mito ou verdade? Existe alguma relação? Não, é mais mito, né? Então, assim, a posição adequada para o bebê dormir, como já foi dito aqui, é a posição com a barriguinha para cima, né? Se o bebê, ele apresenta, está regurgitando, então o que é que a gente orienta a mãe? Que eleve o decúbito, eleve a cabeceira do berço. Então, ela pode colocar ou algum objeto, algum livro nos pezinhos do berço, ou pode colocar um travesseiro por baixo do colchão, né? Mas nunca colocar travesseiro para o bebê dormir, porque pode ser um meio dele sufocar, né? Então a gente evita, como já foi dito aqui com Tânia, assim, deve evitar colocar bichinhos de pelúcia, bichinhos, almofadas, né? Porque tudo isso pode ser um meio da criança se sufocar. E veja bem, esse refluxo, é importante também esclarecer, muita mãe acha que o bebê tem um refluxo, a doença do refluxo, que não é. O bebê costuma regurgitar. Ele abria a boquinha e caiu o leite que caiu. O leite que entrou acaba saindo. O estômago do bebê é como se fosse uma bolinha aberta, que ele não consegue, ele não tem a maturidade ainda de fechar a portinha. Então fica uma bolinha, um saquinho que entra o leite, mas a mãe, às vezes, ninando o bebê, balançando um pouquinho, vai lá e acaba gorfando o bebê. Então, a regurgitação é uma coisa normal do bebê. Você pode fazer, como foi falado aqui, deixar o decúbito um pouquinho mais elevado, colocar um encalçozinho no pezinho do berço para melhorar essa posição dele com a barriguinha para cima. E nunca deixar ele dormir após amamentar logo, né? Tem que ter um período ali. Gente, amamentou, deixa um pouquinho no braço, bate aquelas palmadinhas bem de leve nas costinhas do bebê, deixa ele arrotar e depois você vai colocar para deitar. Porque se você deitar imediatamente, aquela bolinha que é aberta, volta tudinho que ele entrou.
Ok, vamos agora a um outro ponto aqui, mito ou verdade, que as fórmulas atuais quase como leite materno, são quase como leite materno para essa mãe que tem dificuldade ali de dar o aleitamento materno à criança. Essas fórmulas, né, que a gente encontra nos supermercados também, elas são quase como leite materno ou isso é um mito? Não, é verdade. Essas fórmulas elas são modificadas para se assemelhar ao máximo ao leite materno, né? Mas elas nunca vão fornecer aqueles anticorpos, imunoglobulinas, aquelas moléculas de proteção que o leite materno fornece. Por mais que as fórmulas tentam se assemelhar, nunca vai se aproximar. A imunoglobulina, defesa do bebê que passa pelo leite materno, nenhuma fórmula vai possuir. Ok, vamos agora até uma outra ponta, outro tópico. Olha só, se não engatear, essa criança ela vai demorar a andar? Mito ou verdade? É um mito, né? Então, assim, nem toda criança vai engatinhar. Tem crianças que já andam, né? Então, assim, a gente fala que é o único marco do desenvolvimento da criança que ele pode não estar presente. Outro tópico, vamos ver agora a próxima tela, o que diz a próxima informação, o estresse e também a ansiedade. Prejudicam a produção de leite? Prejudica muito. Toda a produção de leite ela é controlada por hormônios finos, que a ansiedade da mãe vai atrapalhar a produção de hormônios que vai fazer a lactação e vai fazer o leite sair. Então, a mulher que amamenta, ela é para ser tratada em casa com carinho, como se fosse uma rainha, né? Ter todo o cuidado com ela, pai, familiar, avó, deixa todo mundo ela bem tranquila e relaxada, que é difícil, né, atualmente, mas para melhorar essa lactação dela, porque se fica ansiosa, olha, a hora de mamar, acorda bebê, vou fazer isso, fazer aquilo, atrapalha a amamentação, sim. Tá cuidando de um príncipe ou de uma princesa, precisa ser tratada como rainha mesmo, né, doutora? Verdade. Vamos agora aqui à última informação, última tela, será que é mito ou se é verdade que a mãe ansiosa, quando a mãe está ansiosa, significa dizer que o bebê vai estar com cólica? Mãe ansiosa é bebê com cólica na certa? Mito ou verdade? A ansiedade, assim, o bebê, ele assimila aquela ansiedade da mãe, né? Então, uma mãe ansiosa, realmente, o bebê é um bebê mais choroso, mais irritado. Então, é uma verdade isso. E a própria cólica deixa a mãe ansiosa. Muita mãe em consultório chega, meu bebê não para de chorar, meu bebê faço tudo. Então, tem bebês que passam, às vezes, até horas chorando, gritando, berrando, e é somente cólica. A mãe pega o bebê, leva para emergência, às vezes, que não consegue falar com o pediatra. Às vezes, no caminho, no carro, chegou lá, o bebê tá bem calmo. E aí, doutor, meu bebê tava chorando, não parava de chorar, mas está dormindo no braço da mãe, cólica. Isso vai passar lá pelos 4 meses de idade, não se aperreie que vai diminuir isso. Não era só para passear de carro, não. Só um passeio de carro. Vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente, participa. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa e responder essa sua pergunta. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora a gente vai falar sobre um caso que chocou muitos pais nos últimos dias. Está servindo também de alerta para uma prática que sempre foi advertida pelos médicos, mas muitas vezes ignorada pelos familiares. A gente está falando de uma bebê de apenas 18 dias que faleceu depois de ter contraído uma infecção por conta de alguém que estava com herpes e deu um beijo nessa criança, né? O caso ele foi registrado no mês passado nos Estados Unidos e a gente volta a falar sobre este caso porque serve de alerta e os médicos sempre orientam, né, essa família como um todo, ali nos primeiros dias de vida, que evite esse contato. E é algo muito perigoso, né, a herpes. O que a gente poderia falar? Mais uma vez, alertar a esses pais, que não é besteira, né? Esse fato de não querer que as pessoas cheguem e beijem essa criança, peguem logo essa criança sem lavar as mãos. Fica um alerta que esse foi um caso sério que aconteceu nos Estados Unidos no mês passado e a criança morreu por conta da herpes. O que é a herpes, para a gente explicar como um todo, doutor?
A herpes é um vírus que ele, para o adulto, tá ok, porque você consegue se proteger. Mas vamos lembrar o que a gente conversou aqui, que o recém-nascido, ele não está desenvolvido, então o sistema imunológico dele não está competente. Um vírus que muitas pessoas, muitos adultos têm, nem sabem que tem, porque a doença não se manifesta, vai se manifestar na criança. Então o recém-nascido não é de jeito nenhum para chegar, vou dar um cheirinho no meu bebê. Cheirinho você dá no seu cachorrinho em casa. No bebê você vai cuidar, mas cheirinho, chegar perto, esse ar que você fala pertinho dele, gotícula de saliva, pode transmitir doença. O bebezinho, o sistema nervoso dele, no sistema imunológico, não está maduro o suficiente, a doença vai lá e vai se manifestar, só que de uma forma muito mais grave do que se manifestaria no adulto. Evitar também, né, tá muito contato, pegando essa criança sem lavar as mãos. Isso. Espirrar também próximo pode representar um risco, essa Claro. criança pode adquirir um problema respiratório grave, né, doutor? Pode sim. Então, Não assim, é super proteção, não. não é super proteção, né? Então a gente deve orientar assim as visitas, no caso dos bebês recém-nascidos, que as visitas são comuns, né? A lavarem as mãos antes de entrar em contato com o bebê. E se a pessoa não estiver bem, não estiver em saúde plena, com um resfriado, deve evitar visitar, né? Porque esse resfriado para o bebê pode trazer uma série de consequências, obstrução nasal, evoluir para um quadro até mais grave, de uma bronquiolite, né? Que nessa época também do ano é bem comum, né? O vírus sincicial respiratório no bebê, ele pode trazer quadros graves, né? Levando até a criança à UTI. Então, assim, isso aí deve ser orientado realmente para a família. E a família conversar com os visitantes também, né? Assim, sem cerimônia mesmo, pedir para lavarem as mãos, né? E essas medidas de prevenção são extremamente importantes. Não existe uma regra, né? Mas existe ali um bom senso. Quanto tempo eu devo visitar um recém-nascido quando ele chega em casa? Sair da maternidade, às vezes muita gente vai até a maternidade, faz aquela visita, mas tem todos os cuidados ali na maternidade. Em casa vai ser algo novo. Para os pais de primeira viagem, por exemplo, tudo vai ser novidade. Para esse visitante não ser chato nem incômodo, a partir de que momento assim, a gente poderia dizer que o bom senso a partir de 3 semanas, 2 semanas, o que é que seria ideal para você fazer uma visita? Vamos lembrar o seguinte, quando a mãe sai da maternidade, ela não está saindo totalmente recuperada, está saindo cheio de ansiedade, vai ter ansiedade dos cuidados do bebê, o bebezinho vai dar trabalho, ela vai se adaptar a isso ainda. Geralmente mulher quer estar bonita para receber visita em casa, quer estar bem, então ela pode ser que não esteja tão arrumada nesse ponto também. Então, deixa ela se acostumar com o bebê, demorar um tempinho, visita não é para demorar muito, todo mundo quer ver o bebezinho, mas até a questão de transmissão de doenças para ele é importante. Então, vamos dar um time, esperar umas 2, 3 semanas mais ou menos, para aquela mãe liga, manda mensagem, pede para a mãe, tira a fotinha do seu bebê para eu ver, pronto, é o suficiente. Quando tiver o bebezinho um pouquinho mais maduro, a mãe tiver um pouquinho mais calma, você visita uma visita curta para não incomodar e nem ter risco de transmissão de doença. E quando tiver maior, faça a questão também de levar a criança para dar um passeio, né? Para ajudar esse pai, né? Quando essa visita faz muita questão de conhecer a criança ali quando recém-nascida, quando tiver maior, também faça esse favor, né? Levar essa criança para brincar um pouquinho, para aliviar esses pais. Se faz tanta questão, porque tem gente que faz questão mesmo, né? Tem gente que não entende, né? Que nesse primeiro momento é um momento ali íntimo da família, que precisa ser respeitado, é muito importante, além da doença, né? De transmitir doenças, é um momento que precisa ser ali da família, né? Aquele momento íntimo ali deles, que precisa ser bem respeitado. E a gente sempre divulga um dia antes o tema do programa que a gente vai falar no dia seguinte. A gente já recebeu algumas perguntas e eu vou começar a repassar aqui para os nossos convidados. Temos aqui uma aqui interessante em relação às doenças respiratórias. A maioria provoca ali tosse, né, doutora? Mas quando é que essa pessoa deve desconfiar que o sintoma ali não é uma simples tosse, pode ser o início de pneumonia? E existe mesmo essa questão de princípio de pneumonia ou não? É pneumonia ou não é? Veja bem, a pneumonia, ela assim, além da tosse, né, normalmente ela se manifesta com outros sintomas e sinais que o médico percebe. Então, assim, a criança normalmente vem com febre, é uma febre alta, né, febre acima de 38 graus, né. Existe geralmente também o desconforto respiratório, então a criança está cansada. Existe o mal-estar, a criança não está em atividade plena, é a criança mais prostrada, então a criança que não brinca como ela brinca normalmente, ela fica mais quietinha, mais dormindo, mais sonolenta.
E esses são sinais de alerta que aquilo ali não deve ser só uma tosse, né? Pode ser realmente uma pneumonia. Quanto assim, princípio de pneumonia, esse termo é muito falado, né? Assim, uma pneumonia, normalmente quando se fala que é um princípio de pneumonia, é porque é uma pneumonia ainda bem inicial, assim, pequena, digamos assim, né? Assim, a pneumonia tem seu início, seu meio e seu fim, né? Mas assim, o princípio de pneumonia é geralmente aquela pneumonia muito inicial, bem pequena, né? Que não tem grandes repercussões. Quando se fala também que a criança está com uma manchinha ali no pulmão, é o mesmo que dizer que está com pneumonia? É. Porque às vezes tem essa resistência também de dizer, né? É. Tem pais que gostam de falar, não, tá com uma manchinha ali no pulmão, a gente vai tratar, mas já é pneumonia de fato. É, aquela imagem, né, aquela opacidade que o médico vê no raio-x, que ele chama de manchinha, é a pneumonia. E os pais são muito ansiosos, né? Às vezes você fala, é uma pneumonia, aí começa a se assustar, e o meu filho, então às vezes a gente tem essa paciência de falar. E também lembrar que, às vezes, o que a diagnosticou pneumonia na emergência, por exemplo, pode não ser a pneumonia que ele estava alguns dias atrás. Às vezes a paciente vai para a emergência, está com tosse, daqui a pouco a tosse persiste, volta para a emergência depois de 5 dias, aí está lá uma pneumonia. E aí, mas o doutor que viu meu filho há 5 dias atrás não diagnosticou. Não, naquele momento tinha um resfriado e agora evoluiu para uma pneumonia. Ok, temos aqui outra participação agora através do nosso WhatsApp, 994181206. Você também pode acessar e deixar aí sua pergunta, como fez aqui a Lúcia. A Lúcia está participando e ela ouviu falar sobre a amamentação e ficou preocupada. Ela gostaria de saber se uma criança que nunca tomou leite materno, se ela fica, né, mais vulnerável a contrair doenças. O que a gente poderia responder para a Lúcia? Tem um risco futuro, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, mas calma também que não é o fim do mundo, né? Você vai ter o cuidado para evitar essas doenças de outras formas. Então, se por acaso não conseguiu amamentar, às vezes acontece. Você tem dificuldade, não conseguiu, acabou que a ansiedade fez o leite secar, mas você vai cuidar da mesma forma, com o mesmo carinho, vai ter mais riscos, talvez, de outras doenças, mas vai estar lá cuidando junto com o seu pediatra. Então, calma. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas gostaria de saber o seguinte. Tenho 2 crianças, uma que está hoje com 6 e outra com 10 anos de idade. Elas não fizeram o teste do olhinho e também da orelhinha, por não serem oferecidos na época pelo SUS. Ela quer saber se com essa idade atual podem fazer esse tipo de exame. É indicado que se faça com esse tipo de idade também, esse teste do olhinho e também da orelhinha? 6 anos e 10 anos, não fizeram quando recém-nascidos. Nesse caso, assim, a criança, a partir do primeiro ano de vida, deve fazer uma consulta anual ao oftalmologista, né? No primeiro ano de vida, se recomenda que se faça o teste do olhinho e com 6 e com 1 ano, né? Então, a cada 6 meses, no primeiro ano de vida e depois anual. Nesse caso, não seria mais o teste do olhinho. O teste do olhinho é para o recém-nascido, mas seria uma consulta no oftalmologista, uma consulta completa, né? Porque o teste do olhinho é um teste bem básico, né? Então, que assim, não se avalia de uma forma completa, assim, o fundo de olho. Então, assim, seria uma consulta realmente no oftalmologista. A mesma coisa para o teste da orelhinha, né? Seria a consulta com o oftalmo e, assim, com o otorrinolaringologista ou o otorrino. Ele vai avaliar a criança, né? E se realmente ele observar a necessidade de fazer algum teste, uma audiometria, ele vai solicitar. Ok, temos aqui outra participação. A mamãe não se identificou, mas disse que tem um bebê de 10 meses. Ela disse que os dentinhos estão saindo e o bebê não quer comer, só quer mamar. É suficiente para essa fase do crescimento só a amamentação? O nascimento dos dentes é um motivo de preocupação e dor de cabeça para muita mãe, porque vai ficar a gengiva inchada, fica inflamada, o bebê fica irritado. Na idade dos 10 meses, apenas o aleitamento materno já não vai ser suficiente. Ele precisa realmente estar naquela dieta de transição para a alimentação saudável. O que a gente quer é que o bebezinho com 1 ano de idade esteja comendo o que a família come, desde que a comida da família seja saudável. E aí, como o bebê fica muito incomodado, é comum querer só o leite materno, porque é o que ele está mais acostumado com o gosto, com o sabor. A mãe tem que ser criativa, colocar algumas verdurinhas, às vezes até geladinha, porque alivia essa boquinha dele, mas só o leite materno com 10 meses de idade não é o suficiente, não.
Ok, temos aqui outra pergunta, outra participação agora da Cleide, ela que é do Cabo, ela diz o seguinte: amamentar diminui o risco de câncer de mama e também de útero? Ela diz que amamentou os 2 filhos exclusivamente ali com aleitamento materno, hoje tem 5 anos e o outro tem 1 ano de vida. Diminui mesmo o risco de câncer de mama e câncer de útero? Sim, quando a mãe amamenta? às vezes a gente fala tanto do benefício, né, com o bebê, e esquece de falar da mãe. A mãe tem muito benefício, sim, amamentando. Diminui risco de câncer de mama, tá certo? Câncer de colo de útero também tem algumas evidências que falam. Então, tem vantagem sim para a mãe, até ajudar a perder peso também ajuda um pouquinho. Fica fit. Temos aqui outra participação, também sem identificação. Os cuidados ali com o bebê, né, em relação aos que sentem muitas cólicas. É só o leite materno mesmo e a alimentação correta da mãe, isso vai ajudar a evitar essas cólicas frequentes desse bebê? É uma mãe preocupada, mais uma vez, no quesito cólicas. Só a preocupação com essa mãe, com a alimentação dela e dar esse leite exclusivo, né, o leite materno exclusivo, isso vai ajudar a diminuir essas cólicas? Assim, como nosso colega já falou, a cólica do lactente, ela normalmente desaparece por volta de 3, 4 meses, né? Então, assim, não existe nenhum medicamento realmente que seja realmente eficaz em tratar essa cólica, né? Porque é muito mais uma imaturidade do sistema digestório do bebê, né, que leva a essas cólicas. Então, ela vai passar com o tempo, né? Então, assim, são medidas, assim, paliativas. A gente manda aquecer uma fraldinha, colocar na barriguinha, deitar o bebezinho de bruços assim no colo da mãe, porque aí aquece também e ajuda a melhorar. Fazer massagens, existem massagens que a gente recomenda que faça aquele movimentozinho circular no sentido horário, né, que também ajuda, né? Então, assim, são medidas que a gente orienta e que realmente ajudam. A gente vê que o bebê melhora, relaxa, né, e consegue diminuir a cólica. E acima de tudo, paciência para essa mãe. Mãe é muito ansiosa, quer colocar um remédio logo no bebê, acha que o remédio é milagroso e não é desse jeito. Ok, outra participação aqui através do nosso WhatsApp, a Cícera, ela que é de Prazeres, ela diz que está com 7 meses de gestação. Ela diz que o estresse é grande e ela só vive chorando. Ela quer saber se isso pode prejudicar o bebê. Ela diz também que está aprendendo muito com os convidados, que estão de parabéns pelas explicações. Elogio repassado aqui aos convidados. A Cícera de Prazeres está chorando muito. 7 meses de gestação. Pode atrapalhar o bebê? Pode prejudicar essa criança? Esse choro constante? As mulheres elas ficam mais sensíveis, né, durante a gestação. Vamos saber o porquê essa ansiedade, né? Talvez ela conversando com alguém que já tinha tido bebê para poder compartilhar isso, saber o que é que está gerando essa ansiedade dela. É a preocupação com o bebê, é uma labilidade emocional que ela não sabe de onde vem, talvez, por hormônios. Então, assim, o ideal mesmo é a mãe, desde a gestação, ela tá tranquila. Então, a família tem que dar todo o apoio dela para tranquilizar essa mãe. Saber que o bebê vai ficar bem, que vai cuidar, que vai ter o pediatra e tudo vai se resolver. Não precisa esse choro todo, essa ansiedade, porque pode atrapalhar também o bebê. O bebê sente o que a mãe está sentindo também. Ok, temos aqui outra participação. Cláudia Silva, ela quer saber em relação à alergia alimentar. É muito comum nessa fase da vida, quanto bebê? Alergia alimentar, e depois que passa o aleitamento exclusivo materno, né? A gente, assim, a gente orienta, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a amamentação até os 6 meses de vida, né, e não introduzir nenhum outro alimento além do leite materno nesse período, porque quanto mais precoce a introdução de outros alimentos, até mesmo da fórmula infantil, maior a probabilidade da criança desenvolver uma alergia, né? Então, por isso que mais uma das indicações do aleitamento materno exclusivo, né? A gente não pode dizer que é muito comum, mas assim, é frequente, né, acontecer a alergia à proteína do leite de vaca, né, pela introdução precoce de uma molécula que o organismo, assim, vai identificar como estranha, né? É diferente um leite de vaca de um leite da mãe, né? Por mais que a fórmula
seja modificada para ser parecida, mas a molécula é diferente, né, a proteína do leite de vaca da proteína do leite materno. E ainda tem adição de substâncias, né, para poder conservar esse leite ali na prateleira por muito tempo. Tem muitos aditivos aí nesse leite da vaca que não chega puro na nossa casa, né? Sempre tem, né? Conservante, tem outras coisas mais para poder ele passar tanto tempo ali exposto numa prateleira. É uma maneira bem simples de você imaginar aquele leite, aquela fórmula que às vezes tem mãe que dá a fórmula que não é especial para o bebê, de 0 a 6 meses, assim vai. Aí começa a dar leites que é para o adulto. Não vai fazer mal. Quer dizer, vai fazer mal, não vai fazer bem. Basta você imaginar, olha o tamanho da vaca e o tamanho do ser humano, o tamanho do bebezinho. Então a quantidade de proteína, de substâncias que tem ali é cavalar comparado com o que o bebezinho da gente precisa. Então vai induzir sim a, se não for leite especial para ele, alergias, complicações, né? Fica bem complicado. Ok, mais uma vez, vou pedir licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos direto aprender a preparar omelete de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção, anote essa receita e bom apetite! Olá! No Receita do Dia de hoje nós vamos aprender a fazer um tipo de prato que é bem comum na mesa de todos os brasileiros e, além disso, é bem saudável. Omelete de forno é a nossa receita. Tá curioso para saber quais são os ingredientes que nós vamos utilizar? Então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Cinco ovos, uma colher de sopa de farinha de trigo, sal a gosto, uma colher de chá de fermento em pó, orégano a gosto, meia xícara de leite, 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, cebolinho a gosto e pimenta a gosto. O primeiro passo da nossa receita é bater os ovos. Então aqui no recipiente eu vou colocar os ovos um a um. O próximo passo é bater com a ajuda de um fouet. Depois de batidos, nós vamos temperar com sal e pimenta a gosto. Agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Agora nós vamos colocar essa mistura num refratário untado com manteiga. Por fim, nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. O nosso omelete já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. Vocês podem fazer tanto no café da manhã como no jantar. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Olha só, que receita deliciosa. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica aqui no nosso programa. Você que está em casa,
Perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá no Facebook, você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha e você vai fazer aí na sua casa. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora. Olha só, 50 vagas para auxiliar de linha de produção, e para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.060 é o salário, são 50 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para operador de microcomputador. Para preencher essa vaga, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. Uma vaga para operador de microcomputador. Próxima oportunidade, vamos ver, uma vaga agora para auxiliar de manutenção predial. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.088. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa respondendo mais dúvidas. Hoje aqui no programa Assunto do Dia, estamos falando sobre os cuidados com os bebês. Você que está em casa, tem dúvidas? Manda pra gente essa pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Temos aqui várias participações e a gente vai começar a repassar essas dúvidas para os nossos convidados. Vamos ver, a primeira pergunta é da Magdália. Ela está gostando muito do tema, o assunto muito interessante, os convidados competentíssimos. Ela diz que tem uma bebê de 7 meses e ainda ela não dorme muito à noite. O que é que eu faço? Uma criança que tem a dificuldade para dormir à noite, tem 7 meses, pesa 12 quilos e 700 gramas e apenas mama, come ali sopinha de legumes e algumas frutinhas e ela fica preocupada em relação a esse sono da criança. O que a gente poderia responder? Foi bem completo, né? Já está com peso pra gente. Então, às vezes a gente tem que criar, uma rotina para ajudar esse bebezinho a dormir melhor à noite. Às vezes o bebezinho dorme muito durante o dia, aí o que é que a família faz? O bebê está dormindo, abaixa a luz, desliga o som, fala um pouquinho mais baixo, e acaba que o bebê vai lá e vai passar o dia todinho dormindo. Então, durante o dia, faz a rotina normal da casa, liga a televisão, liga som, deixa o bebê sentir que a casa está agitada, está em movimento. Quando for à noite, faz uma rotina, dá um banhozinho nele morninho para acalmar o bebê, para acalentar, coloca uma musiquinha ambiente, aí diminui as luzes da casa para ele perceber que ali é a hora de dormir. Isso não vai melhorar do dia para a noite, nem é questão de uma semana. Isso é uma rotina que tem que ser feita com toda a calma e a paciência, porque ele vai se adequar. Ok, temos aqui outra participação, agora é da Andresa. Ela gostaria de saber por que o rostinho do bebê ele fica ali cheio de carocinhos. É normal? Pode ser brotoeja? O bebezinho, quando nasce, principalmente o recém-nascido, tem que lembrar, ele está imaturo, ele não está desenvolvido. O bebê está acostumado ao ambiente, antes de nascer, cheio de líquido amniótico, molhado. O bebezinho vem para o lado de fora, ele recebe um ar que pode secar a pele dele, que vai criar adaptação, essa pele vai amadurecer ainda. E nesse processo de amadurecimento, pode surgir pequenas alterações na pelezinha do bebê, que faz ficar vermelhinho, vai fazer como se fosse, às vezes, algumas espinhazinhas no bebezinho,
que é uma adaptação normal. Depois de algum tempo, a pele vai amadurecendo, vai voltando à normalidade. Ela quer saber se pode passar alguma coisa enquanto o bebê estiver assim. Cuidado que vai passar, né? Porque o que a pomadinha que serve para o meu vizinho não vai servir para o meu bebê. É bem complicado isso. Vamos falar com o pediatra para olhar primeiro se essa bolinha vermelha é uma reação natural do bebê, como a maioria das vezes é, se não é, e o que passar. Aí tem que mostrar, porque cada bebê é diferente e cada pomadinha de substância é bem diferente. Temos aqui a pergunta agora da Vanessa. Ela queria saber qual o tempo normal, né, de um bebê ficar sem defecar, né? Tem um tempo de 2 meses essa criança? Aí depende do tipo de alimentação do bebê, né? Se o bebê de 2 meses, mas ele está em aleitamento materno exclusivo, né? Ele pode passar 5 dias sem evacuar e é normal, né? Um bebê que está em alimentação em fórmula infantil, aí a gente já não espera tanto tempo, né? Então, uns 2, 3 dias ainda é normal. E lembrar que o recém-nascido, aquele que está em aleitamento materno exclusivo, o intestino também não está maduro. Então, o que é que pode acontecer? Tanto faz o bebê mamar e faz cocô 6, 8 vezes por dia, e o recém-nascido pode passar até 10 dias sem fazer cocô. E são 10 dias que ele vai fazer passar sem evacuar, mas ele não vai ficar bonitinho no colo da mãe lá, bem. São 10 dias chorando, esperneando, ficando vermelho, se espremendo. É o intestino dele aprendendo a funcionar, sabendo que ali chegou algo que ele tem que fazer força. Às vezes, os pais desavisados arranjam um supositório, colocam no bubuzinho do bebê, o bebê vai lá e realmente evacua. Mas tirou a chance dele de aprender essa evacuação. Então também cuidado, muita coisa do bebê é adaptação, é amadurecimento. Não é igual ao adulto. Os pais acham que é doença e acabam às vezes intervindo sem consultar o pediatra antes. A automedicação é muito perigosa, né, doutora? Às vezes tomam ali xaropes e algumas misturas também que vê ali na internet, quer usar para criança que está tossindo muito. Nada, né, substitui a consulta com o médico. Por mais difícil que seja o acesso, né, à especialidade, é importante que esse pai ele insista, procure, no caso, as unidades de saúde da família para tentar chegar até esse médico específico para se fazer o tratamento e ver como que a criança está, né, doutora? A automedicação às vezes pode prejudicar, pode trazer uma complicação ainda maior para essa criança. Pode desenvolver também uma alergia por conta de uma medicação? Pode sim, né? Existem, assim, medicamentos que, assim, se não usados de uma forma correta, né, podem intoxicar, né? Porque, assim, a dose da criança varia muito, assim, varia muito com o peso, né, com a idade. Então, assim, a dose que serviu para o filhinho do meu vizinho pode não ser a dose adequada para o meu filho. Então, ou não vai tratar a doença, né? Então, assim, a gente ainda, infelizmente, vê ainda muitas mães fazendo uso de antibiótico por conta própria, né? Então, muitas vezes, essa dose é errada, então faz um subtratamento. Então, a criança não fica boa, melhora, se agrava, né, por conta disso. Os pais são muito ansiosos demais. Tudo quer colocar o remédio. Porque vê na televisão, se acostumou com a ideia de que o bebê vai estar lá sempre bonitinho, vai estar sempre cheirosinho, quando não é desse jeito. Bebê tem cheirinho de azedo, bebezinho vai regurgitar várias vezes. Aí o que é que a mãe quer fazer? Quer dar um remédio para não regurgitar. Como falei aqui, é normal. O bebê está tossindo um pouquinho, quer dar um remédio para parar imediatamente a tosse, sem dar o tempo da tosse, do resfriadinho chegar, ele se defender e ir embora naturalmente. Outra participação através do nosso WhatsApp, agora a dúvida é da Raquel. Ela gostaria de saber se o parto cesáreo interfere ali no leite materno. E no mesmo dia, a mãe que fez essa cirurgia, né? Ela vai produzir leite nesse mesmo dia? Ele atrapalha um pouquinho o parto cesáreo, por quê? No parto vaginal, a força que aquela mulher faz já está estimulando, através de hormônios, a produção desse leite. Já começa a contrair algumas glândulazinhas, fica mais fácil o leite descer. Às vezes, o parto cesáreo, quando ele é induzido e não começou o trabalho de parto ainda, às vezes demora um pouquinho mais para esse leite descer por uma diminuição de estimulação. Mas o leite vai descer de toda forma, tá certo? Coloca o bebezinho para mamar, estimula, quanto mais mamar, mais vai ter a produção que vai descer. Não é porque meu parto foi cesáreo, foi uma cesárea eletiva, marcada que eu não vou produzir leite. Não é desse jeito. Pode até demorar um pouquinho mais no comecinho, mas vai descer da mesma forma. Outra participação aqui,
O senhor não se identificou, mas disse que a Júlia está com uma tosse muito seca e até com febre neste momento, né? Ela mamou até os 5 meses, ela gostaria de saber se é preciso levar ao médico. A Júlia está com a tosse seca e com febre. E ela quer saber, pode ser por conta dessa chuva e por conta da frieza, esses sintomas que ela acabou de descrever, tosse seca, muito seca e com febre. Veja bem, assim, ela está com tosse seca e febre, mas assim, é extremamente importante a gente saber há quanto tempo, né, há quantos dias, né? Se assim, um resfriado, ele pode cursar com febre e com tosse, né? Mas assim, a gente normalmente pede para os pais aguardarem 48 a 72 horas, né? E se essa febre persistir, realmente ele deve procurar um médico para avaliar essa criança melhor. E a né? febre é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes tá com febre, iniciou agora e vai direto para emergência, né? Então tem que esperar às vezes um tempinho mais. E sempre medir essa temperatura da febre, que é importantíssimo a temperatura, o quanto foi que deu pra gente. Uma febre de 39,5 graus não é a mesma coisa de uma febre de 37,8. Ajuda muito a gente. Então, saber a hora que teve febre, quantas vezes teve febre por dia e a temperatura que deu. Ela disse que já está assim há 2 dias, está também com... Mas não tem coriza, né? A coriza, né? Só coriza. Com febre há 2 dias. Certo. Então, assim, seria interessante ela procurar um médico, né? Porque, assim, a gente tem que ver, assim, as características dessa tosse e auscultar o paciente, ver se realmente... Porque essa tosse seca, muitas vezes, tem por trás uma hiperreatividade brônquica. Então, a criança, ela está chiando o peito, né? Então, precisa de um medicamento específico para melhorar. Então, realmente, a consulta médica é extremamente importante nesse caso, porque de acordo com as características, né, da ausculta pulmonar, o médico vai direcionar o tratamento. Ela complementou, né? Aqui, 39 de febre neste momento. Eita, febre alta. Realmente é melhor procurar um serviço que seja avaliado pelo pediatra. Uma última participação aqui através do nosso WhatsApp. Um recém-nascido pode ficar até 10 dias sem evacuar? O recém-nascido, sim. O recém-nascido, sim. É normal. É normal. Paciência, não vai colocar o supositório no bebezinho de jeito nenhum, não, que é uma agressão ao bebê. Mas pode. Ok. Vou pedir licença agora aos convidados. A gente lançou uma pergunta aqui no começo do programa, é a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa, considera importante o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida ali do bebê? Olha só, 95% das pessoas que participaram aqui, que responderam a nossa enquete, disseram que sim, que é muito importante e a gente concorda, né? 5% disseram que não, mas que diante dessas explicações que tivemos hoje aqui no nosso programa, esses 5% podem mudar, né, de ideia, mudar de opinião, porque é muito importante mesmo esse aleitamento materno. Inclusive, de hoje até o próximo dia 7 é a semana especial de incentivo ao aleitamento materno, semana mundial. Muito especial a gente lembrar disso, vale muito a pena. E eu queria pedir licença agora para agradecer aqui os convidados. Muito obrigado pela participação. Estamos agora na reta final do programa. Doutora Rosângela Queiroz, muito obrigado pela sua participação. Pneumologista pediátrica e alergologista. O espaço agora está aberto para um último recado, são as considerações finais. Fique à vontade, doutora. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar falando aqui sobre a saúde dos bebês, né, e incentivando o aleitamento materno, que realmente, assim, é extremamente importante, né, assim, além dos inúmeros benefícios que a gente conversou aqui para a saúde do bebê, né, também para a saúde da mãe, e aumenta esse vínculo entre a mãe e filho, que é tão importante. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela sua participação. Também queria agradecer aqui ao doutor Niedjon de Carvalho, ele que é pediatra e professor de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor, muito obrigado também pela participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui, primeiramente. E o recado vai para os pais, né, que têm seus bebezinhos novinhos, que estão preocupados. Calma para eles. A principal coisa que eu posso dizer, principal conselho é ter calma, ter acompanhamento com o seu pediatra, porque a ansiedade vai atrapalhar muito você. Quando a gente se torna pai, a gente se compromete com um novo ser em formação. Ele vai precisar de tempo, vai precisar de carinho, vai ser uma nova rotina, mas você vai aprender com o tempo. Então, siga as consultas com o pediatra, siga seus conselhos para tirar todas as suas dúvidas e criar um vínculo com o seu pediatra, que vai servir para toda a sua vida.
Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados e também vale lembrar que a Secretaria Estadual de Saúde, ela lançou também uma campanha, durante toda essa semana vai estar desenvolvendo várias atividades e lembra que as mães que produzem leite, além de excedentes, né, que se chama, né, leite em excesso, pode doar esse leite, tem aqui vários bancos de leite aqui em Pernambuco, no Hospital Agamenon Magalhães, no Barão de Lucena, Hospital das Clínicas e também na Maternidade Bandeira Filho. Você pode procurar uma dessas instituições e doar o leite que você produz aí em excesso, que vai beneficiar e muito várias crianças que estão aí em UTIs e em CTIs também alojamentos cangurus. Fica aqui a nossa lembrança, o nosso recado. Muito obrigado mais uma vez aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!